Você já parou para pensar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já se questionou por que, mesmo tentando fazer tudo certo, o sofrimento ainda bate à nossa porta? É uma das perguntas mais antigas e difíceis da humanidade. E se eu te dissesse que a Bíblia dedica um livro inteiro a explorar essa questão? Hoje, vamos mergulhar na profunda e transformadora história de Jó. Antes de começarmos, se você gosta de explorar as grandes questões da vida através das Escrituras, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos estudos. Vamos conhecer Jó. A Bíblia o descreve como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era o retrato do sucesso, uma família grande e feliz, imensa riqueza, saúde de ferro e o respeito de toda a sua comunidade. Jó tinha, aparentemente, uma vida perfeita, uma bênção visível de Deus. Mas nas esferas celestiais, uma conversa acontece. Satanás se apresenta diante de Deus e lança uma acusação sutil, mas poderosa, contra Jó. Ele basicamente pergunta: será que Jó te serve por amor genuíno? Ou ele só é fiel porque a vida dele é fácil e cheia de bênçãos? Tira tudo o que ele tem, e verás que ele amaldiçoará a tua face. Em essência, Satanás estava dizendo que a fé de Jó era superficial, baseada apenas em recompensas. E então Deus, confiando na integridade de seu servo, permite que a fé de Jó seja provada. É crucial entender isso. O objetivo não era destruir Jó, mas revelar a profundidade e a autenticidade de sua fé. Uma fé que ia além das circunstâncias. O que se segue é uma catástrofe inimaginável e rápida. Em um único dia, Jó perde tudo. Mensageiros chegam um após o outro com notícias devastadoras. Seus bois e jumentos foram roubados, suas ovelhas consumidas por um fogo do céu, seus camelos levados, e o golpe mais cruel de todos, seus 10 filhos, morreram quando a casa onde estavam desabou. Imagine essa dor, a perda total de tudo o que ele construiu e, pior, de todos os seus filhos de uma só vez. Qual é a reação de Jó? Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça em sinal de luto, mas então se prostra e adora, dizendo as famosas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na dor mais profunda, sua primeira reação não foi amaldiçoar, mas adorar. Mas a prova não para por aí. Satanás argumenta que Jó ainda tem sua saúde. Então Deus permite uma segunda provação. Jó é afligido com feridas terríveis, da cabeça aos pés. Sua dor física é excruciante. Até sua esposa, vendo seu sofrimento, diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó a repreende: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. É nesse momento que 3 amigos de Jó chegam para consolá-lo. Inicialmente, eles ficam em silêncio por 7 dias, chocados com o seu sofrimento. Mas quando começam a falar, a ajuda se transforma em acusação. A teologia deles era simples e, para eles, lógica. Deus é justo. Portanto, ele recompensa os bons e pune os maus. Se Jó estava sofrendo tanto, a única explicação era que ele havia cometido algum pecado terrível e oculto. Confesse, Jó, e talvez Deus te perdoe. Eles insistem. Mas Jó sabe, em seu coração, que é inocente. Ele não era perfeito, mas não havia cometido um pecado que justificasse tamanha calamidade. E aqui começa o coração do livro. Um diálogo intenso e poético sobre a dor, a justiça divina e o silêncio de Deus. Jó não entende o porquê. Ele clama, ele debate com seus amigos, e ele direciona suas perguntas mais angustiantes a Deus. Por que, Senhor? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como um inimigo? Jó não recebe respostas fáceis. Ele não encontra uma fórmula que explique seu sofrimento. Mas, e isso é fundamental, ele nunca abandona sua busca por Deus. Mesmo na escuridão, na confusão e na dor, ele continua a clamar pela presença divina. Sua fé não era passiva. Era uma fé que lutava, que questionava, que se agarrava a Deus mesmo sem entender. E então, depois de 37 capítulos de debate humano, Deus finalmente responde. Mas não da maneira que esperamos. Do meio de um redemoinho, Deus fala com Jó. E ele não dá a Jó uma lista de razões para o seu sofrimento. Ele não diz: Jó,
Foi por isso e por aquilo. Em vez disso, Deus faz perguntas a Jó. Ele o leva a uma jornada pela grandiosidade da criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você consegue amarrar as estrelas ou guiar as constelações? Deus revela seu poder, sua sabedoria e o mistério que sustenta o universo, desde o oceano profundo até os animais selvagens. A mensagem implícita é poderosa. Jó, a sua perspectiva é limitada. Você não consegue compreender nenhuma fração da complexidade da minha criação. Se você não entende isso, como poderia entender os meus caminhos e a minha justiça soberana? Você não precisa entender tudo, mas pode confiar em mim, o Criador e sustentador de tudo. Diante dessa revelação da majestade de Deus, Jó tem uma transformação. Ele responde: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrepende de um pecado específico, mas de sua presunção em achar que poderia entender os caminhos de Deus. Ele encontra algo muito maior do que respostas. Ele encontra o próprio Deus. Ele percebe que a verdadeira fé não se baseia em ter todas as explicações, mas em um relacionamento de confiança com o Deus soberano. No final, Deus restaura Jó, dando-lhe o dobro do que ele tinha antes e abençoando-o com mais filhos e uma vida longa. Mas a maior restauração não foi a material, foi a espiritual. Jó saiu da prova não com respostas, mas com uma intimidade com Deus que ele nunca tivera antes. A história de Jó nos ensina que, nos nossos vales de sofrimento, quando as respostas não vêm, podemos nos agarrar à presença de Deus. Ele pode não explicar o porquê, mas ele se revela a nós, nos lembrando que ele é bom, sábio